Hubble. O famoso telescópio que abriu nossos olhos para os segredos do universo. Aumentando nossa compreensão sobre o destino das galáxias e nos apresentando a forças extraordinárias que nunca imaginamos que existissem. Esse é o incrível universo do Hubble. Última missão. O telescópio mais famoso da Terra nunca toca o planeta. O telescópio espacial Hubble está em órbita a quase 650 quilômetros da Terra, circulando o planeta a cada 97 minutos. Seu poderoso espelho vê tudo. Fábricas de estrelas planando, onde novos mundos são formados. A violência de estrelas explodindo. E uma nova luz sobre os buracos negros. O Hubble é a chave que tem desvendado alguns dos maiores mistérios do universo. Mas agora, o telescópio corre o risco de se perder para sempre. Instrumentos vitais deixaram de funcionar. A câmera principal e um dispositivo de separação da luz chamado espectrógrafo já não funcionam mais. Os giroscópios que mantêm o Hubble orientado de forma adequada no espaço estão falhando. E o mais grave, o Hubble está caindo. O telescópio de 12 toneladas, tão grande quanto um ônibus, está lentamente vindo em direção à Terra. Somos a única esperança para a sobrevivência do Hubble. Mas uma missão para salvar o telescópio pode ser perigosa. Eu não sei se conseguiria pedir a um astronauta que arriscasse sua vida para ir até lá consertar o Hubble. Essa é uma escolha pessoal e difícil. Mas se perguntar a eles, eles nem ao menos hesitam em aceitar. O astronauta John Grunsfeld foi designado para a missão espacial final de serviço do Hubble, lançada em outubro de 2008. 2, 1 e lançamento. Ir até Hubble é um risco calculado. O voo espacial é arriscado. Portanto, diante da situação, eu decidi, pelo bem da minha família, que é algo pelo qual vale a pena arriscar a minha vida. Por que valeria a pena enfrentar o risco por um telescópio que está quase chegando aos seus 20 anos de expectativa de vida? Porque o Hubble continua nos deixando perplexos com detalhes surpreendentes sobre nosso universo, como tem feito desde seu lançamento em 1990. Há muito tempo, os astrônomos se perguntam de onde vêm as estrelas, como o nosso Sol. Jeff Huster, da Universidade Estadual do Arizona, sabe que as estrelas evoluem de nuvens de gás e poeira. O que ele espera descobrir é como essas nuvens dão vida às estrelas. Os astrônomos suspeitavam que a nebulosa Águia pudesse nos dar pistas. Mas até mesmo os telescópios mais poderosos baseados em terra não conseguiam uma visão clara disso. Primavera de 1995. Hester direciona o telescópio espacial Hubble para a nebulosa Águia. Ao carregar as imagens do Hubble, Hester mal consegue acreditar no que vê. Essa é a primeira fotografia da nebulosa Águia, tirada pelo Hubble a cerca de 6.500 anos-luz de distância. Ela mostra 3 pilares gigantescos formados por gás e poeira. A torre da esquerda tem cerca de 4 anos-luz de altura. O que lhes dá forma é o fato de haver ali perto estrelas muito, muito grandes, bastante luminosas e bastante quentes, emitindo enormes quantidades de radiação ultravioleta, esculpindo os arredores.
Esses pilares celestiais nunca foram revelados em detalhes tão surpreendentes. Pela primeira vez, cientistas veem que cada pilar está salpicado com pequenas concentrações de gás. Poderiam tais blocos ser um elo perdido no nascimento das estrelas? Hester denomina os blocos de casulos densos de gás, ou eggs. A imagem revela haver estrelas embrionárias se formando dentro de alguns dos casulos. Estamos vendo uma foto de um processo bastante dinâmico, uma foto de algo que está mudando. Como parte daquela mudança, uma nova geração de estrelas está surgindo. É possível ver, por exemplo, que esta aqui, que aquele pontinho vermelho ali é, na verdade, a estrela. E aquela ali é especialmente bonita, com a estrela na ponta do casulo, na verdade, realçada. Na fotografia, os casulos parecem pequenos, mas todo o nosso sistema solar caberia confortavelmente dentro de cada um. Esses blocos de gás quente são o primeiro estágio na formação de uma estrela. E as torres onde estão dependurados são corretamente chamadas de pilares da criação. A imagem do Hubble da nebulosa Águia nos mostra um estágio inicial na criação das estrelas. O que ela não mostra é o próximo estágio. Como as estrelas são geradas a partir dos casulos. Essa resposta veio com imagens que o Hubble captou em 1994. A cerca de 1.500 anos-luz da Terra está a nebulosa de Órion. Assim como a nebulosa Águia, a de Órion é um lugar de nascimento de estrelas. Ao examinarem atentamente essa imagem, os cientistas descobriram minúsculos pontos escuros. Discos planos de pontos de gás e poeira criados por casulos recentemente gerados. Os pontos são chamados discos protoplanetários, ou proplyds. A concentração quente e de cor alaranjada no centro atrai material solto do disco ao redor. Isso comprime o material no centro do bloco. A pressão aumenta. O bloco esquenta. No final, ele ficará tão quente que levará a uma fusão nuclear. E nasce uma estrela. Calor e radiação da fusão nuclear geram um vento estelar, afastando a maior parte do material solto no disco. Mas parte desse material solto permanece na órbita ao redor da estrela recém-nascida. Com o tempo, os fragmentos se reúnem em mais aglomerados e concentrações, crescendo e se transformando em um planeta. Se você pudesse voltar 4,5 bilhões de anos e olhar para a formação do Sol e do Sistema Solar, aquele seria o tipo de ambiente no qual você nos encontraria. O Hubble tem nos mostrado a origem de um novo sistema solar e respondido uma pergunta bastante antiga sobre como nossa própria estrela, o Sol, e nosso planeta Terra ganharam vida. Para além das nebulosas Águia e de Órion, regiões ainda maiores de formação de estrelas estão dentro do plano da Via Láctea. Cientistas se perguntam se o ciclo de vida das estrelas é o mesmo nessas regiões distantes. Em março de 2005, o Hubble começou a transmitir imagens de um novo alvo. A nebulosa Carina, uma das maiores regiões de formação de estrelas. Mas os dados brutos enviados pelo Hubble não se parecem em nada com isso. Criar imagens que ajudem os cientistas a desvendar os mistérios com esses dados fica a cargo do especialista em imagens Zolt Levy. Eu sinto uma ligação emocional com aquela imagem, não somente devido ao seu valor estético, mas devido ao tempo que eu gastei com ela. As fotos do Hubble chegam em preto e branco.
Levy atribuiu cores a essas imagens de acordo com os elementos químicos detectados pelos instrumentos do Hubble. Azul indica oxigênio. O vermelho indica enxofre. O verde é hidrogênio. Levy trabalha durante cerca de 1 ano para produzir o mosaico completo a partir de 48 fotografias distintas. A imagem de Carina, enviada pelo Hubble, mostra uma região de mais de 50 anos-luz de largura. Aqui também estão os casulos, que um dia se tornarão estrelas circundadas por planetas. Entre milhares de estrelas recém-nascidas há uma surpresa. Na enevoada entrada de Carina, o Hubble detecta a agonia da morte de uma enorme estrela. Para os cientistas, uma estrela morrendo é uma oportunidade de ver o futuro de nosso próprio sistema solar. Essas imagens do Hubble mostram conchas de gás que servem como lápides. Sua beleza tranquila é enganosa. Essas paredes coloridas são as camadas externas de uma estrela muito parecida com o nosso Sol. Quando uma estrela fica sem combustível, essas paredes se expandem até que a gravidade da estrela não consiga mais contê-las. Finalmente, elas são soltas no espaço. Em 2004, o Hubble captou uma imagem que nos permitiu vislumbrar nosso fim. A nebulosa Helix. À medida que essas camadas externas de uma estrela se expandem, elas deixam para trás uma bola intensamente quente de oxigênio e carbono solidificados, que os astrônomos chamam de anã branca. Um dia, a mesma coisa acontecerá com o nosso Sol. O Sol ficará sem combustível e isso o levará a se expandir, transformando-se em uma gigantesca estrela vermelha. Essa é uma má notícia para nosso mundo. A temperatura na superfície de nosso planeta chegará a mais de 1000 graus. Toda a vida no planeta irá desaparecer. Uma parede de gás quente irá varrer todo o planeta através de nosso sistema solar e pelo espaço. Todo o planeta e Lua em seu caminho incinerado. A única coisa que restará de nosso Sol será um vestígio de cor visível a milhares de anos-luz de distância. Como esse. Portanto, a raça humana foi avisada. Nós temos apenas 5 bilhões de anos para sair daqui. Mas morte de nosso Sol mal se compara a uma morte muito mais violenta. Algumas estrelas são mais de 100 vezes maiores do que o nosso Sol. Quanto maior a estrela, mais curta sua vida e mais violenta sua morte. Essas estrelas explodem em uma imensa bola de fogo chamada supernova. Nem todo tipo de estrela consegue explodir como uma supernova. O Sol, por exemplo, não consegue. Simplesmente falta-lhe a energia. Ele não tem a massa necessária para conseguir o que acontece no núcleo para que uma estrela exploda. Há um punhado de estrelas na galáxia que são definitivamente capazes de fazer isso. Cada estrela está cuidadosamente equilibrada entre o empuxo interno de sua gravidade e a pressão externa do calor que ela gera, resultante da fusão nuclear. Ao ficar sem combustível, a pressão necessária para o equilíbrio se vai. A gravidade agora reina absoluta. A estrela desmorona e explode. Toda a fúria de uma supernova destrói a estrela e tudo a seu redor. Se a estrela estivesse perto bastante da Terra, uma onda de raios gama e raios X mortais viria em nossa direção. Isso poderia eliminar as comunicações por satélite e provocar falhas no fornecimento de energia no mundo todo. Na verdade, uma estrela gigantesca assim já explodiu em nossa galáxia.
O telescópio espacial Hubble registrou uma imagem do resultado disso. A nebulosa Caranguejo é resultado de destroços que se estenderam de uma supernova que ocorreu no ano de 1054. A explosão da supernova foi registrada por astrônomos chineses e por isso sabemos exatamente quando ocorreu. Os destroços expandidos dessa supernova de 1000 anos ainda estão se movimentando no espaço a cerca de 5 milhões de quilômetros por hora. Mas a imagem é mais do que apenas uma foto da história antiga. Para os cientistas, os filamentos interconectados como uma rede oferecem uma pista quanto à natureza da própria vida. Os elementos básicos necessários para a criação da vida são formados no centro das estrelas. Quando as estrelas explodem, esses elementos fundamentais são espalhados por todo o universo, semeando nuvens de nebulosas distantes que dão origem a novos planetas e nova vida. Quando você sangra, a hemoglobina em seu sangue é vermelha. Aquela cor vermelha deve-se ao oxigênio e ao ferro em seu sangue criados em uma supernova. O ouro em sua aliança de casamento foi criado em uma supernova. O cálcio em seus ossos foi criado em uma supernova. Portanto, aprendemos muito a respeito do próprio universo quando essas estrelas morrem. O Hubble está dando aos cientistas a experiência máxima de aprendizado, monitorando uma estrela em especial, Eta Carina, na nebulosa Carina. Essa é uma estrela um tanto misteriosa. Ela parece ter cerca de 100 vezes a massa do Sol e esse é o limite máximo. Quanto mais massa uma estrela tem, mais quente ela é. E a superfície da estrela é tão quente que ela nem consegue conter seu próprio gás. Ela está constantemente liberando o gás. Por mais de uma década, o Hubble gerou uma série de fotos de Eta Carina. As fotos mostram 2 enormes lóbulos de gás superaquecido em erupção na superfície. Embora Eta Carina seja uma estrela jovem, sua enorme massa a torna instável. Essa estrela não sobreviverá por muito tempo. Ela é uma das poucas estrelas para a qual podemos apontar e dizer, sim, aquela vai desaparecer. Quando desaparecer, Eta Carina será uma das supernovas mais devastadoras já registradas. Quando a luz da explosão nos atingir, será uma visão extraordinária. Será quase tão brilhante quanto a lua cheia. Toda aquela luz estará concentrada em um ponto de luz em nosso céu. Ela irá projetar sombras durante a noite. Os fogos de artifício começarão quando a estrela exaurir completamente seu combustível. A estrela gigantesca irá destruir a si própria em apenas uns poucos segundos. O núcleo da estrela que está explodindo suportará todo o impacto da catástrofe. Quando isso acontecer, ela deixará para trás o fenômeno do espaço sideral que há tanto tempo alimenta a imaginação de observadores de estrelas. Um buraco negro. O misterioso fenômeno do buraco negro é consequência de uma explosão poderosa e violenta de uma supernova. Ao menos em teoria. Antes do Hubble não havia provas conclusivas acerca da existência dos buracos negros.
O conceito moderno dos buracos negros vem da teoria geral da relatividade de Einstein. Se você pegar a matéria e torná-la grande o bastante, densa o bastante, a gravidade será tão forte que você irá criar uma região do espaço do qual a luz não consegue sair. Isso realmente cria um buraco no espaço. Você consegue entrar, mas não consegue sair. Uma espécie de armadilha de lagostas no espaço. Segundo Einstein, um buraco negro tem início com uma estrela bastante grande. Ela precisa ser pelo menos 4 vezes maior do que o nosso Sol. Um buraco negro é uma coisa simples. É um pedaço de matéria que, de alguma forma, ficou tão pequeno que o campo gravitacional, bem ao redor dele, fica tão forte que a luz não consegue escapar dali. Assim, ainda que tentasse emitir radiação, os fótons seriam sugados de volta pela gravidade do buraco negro e ficariam invisíveis. Durante a explosão de uma supernova, o núcleo interno de uma estrela desmorona em um único ponto, menor do que uma cabeça de alfinete. Os astrônomos chamam esse único ponto de singularidade. Uma singularidade é um objeto sem comprimento, largura ou altura. No entanto, ele retém a maior parte da gravidade da estrela original. Um dos principais objetivos do Hubble era provar definitivamente a existência ou não dos buracos negros. Mas como é que se busca por um ponto invisível? Os astrônomos resolveram direcionar o Hubble para que ele examinasse precisamente o centro das galáxias. Foi uma decisão sábia. Eles descobriram que as estrelas próximas do centro de galáxias giravam ali a velocidades bastante altas. Não é assim que as estrelas geralmente se comportam. A maioria das estrelas se movimenta a velocidades relativamente baixas. No eixo central das galáxias, as estrelas estão sendo jogadas pela gravidade de alguma coisa enorme, mas ultra compacta. Pode haver apenas uma razão para isso: o lendário buraco negro. Novas provas acerca dos buracos negros chegam nas imagens do Hubble de um misterioso jato de cerca de 5.000 anos-luz de comprimento. O jato perfura o centro de uma gigantesca galáxia elíptica chamada M87. O jato na galáxia M87 é provocado por enormes quantidades de gás e poeira acumulando-se no buraco negro. A quantidade de material é tão grande que leva a um congestionamento. O gás e a poeira recuam, formando um disco. Parte desse material escapa e cria o jato. O buraco negro se mostra como um desfile de luzes. A relação entre uma galáxia e o buraco negro em seu núcleo ainda não é bem compreendida. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros tenham um papel na formação das galáxias. Pelo que sabemos, toda grande galáxia tem um buraco negro em seu centro. Não sabemos exatamente como isso acontece. Deve haver alguma relação com o gás descendo à medida que a galáxia evolui. Essa tem sido uma das revelações feitas pelo telescópio espacial Hubble. A conexão realmente profunda e fundamental entre os buracos negros e as galáxias, percebida ao se observar a M87, mas também dezenas de outras galáxias. Antes do Hubble, os buracos negros não passavam de um conceito, uma parte não comprovada do folclore da astronomia. O telescópio espacial Hubble mudou aquilo para sempre. As forças violentas que criam estrelas no espaço distante também moldam o nosso próprio sistema solar.
No verão de 1992, o cometa Shoemaker-Levy 9, ou SL9, passou próximo demais a Júpiter. Agora, o cometa de 1,8 quilômetros está aprisionado pela gravidade do gigantesco planeta. E então, o SL9 se despedaça. Os fragmentos se espalham por uma longa e única linha que o Hubble mostrou em uma imagem chamada o Colar de Pérolas. Dados sugerem que essas pérolas logo colidiriam com Júpiter. Portanto, a astrônoma planetária Heidi Hammel apresenta uma proposta à NASA. Há muitas décadas, sabíamos que colisões são uma parte incrivelmente importante da evolução do sistema solar. Você olha para a Lua e vê crateras. Portanto, você sabe que as colisões são importantes. Mesmo na Terra, há décadas sabemos que as colisões têm tido um papel importante, mas nunca tínhamos tido a oportunidade de ver uma colisão. Shoemaker-Levy 9 iria mostrar que tais colisões não são apenas parte do passado, mas do presente e talvez do futuro. Parte do desafio do Shoemaker-Levy 9 é fazer com que o Hubble acompanhe o acontecimento em tempo real. Em geral, o telescópio acompanha processos que se desenrolam durante milhões de anos, mas a morte do cometa aconteceria rapidamente. Em julho de 1994, o grupo se reuniu no Space Telescope Science Institute em Baltimore para observar o cometa fazer contato com o planeta. Não sabíamos o que iria acontecer quando o Shoemaker-Levy 9 atingisse Júpiter. E era realmente possível que nada acontecesse. Chega a primeira imagem do Shoemaker-Levy 9. Ele não parecia mostrar sinal algum de impacto. Mas então chegam novas imagens. Olha, vejam que maravilha! Olha bem ali, oh, meu Deus! Que coisa impressionante! Olha só! O planeta havia girado o suficiente de forma que o local do impacto era visível no disco. E era enorme. A equipe estava observando o cometa atingir o planeta em tempo real. Era a história cósmica em curso. Repórteres e câmeras estavam de prontidão em um auditório acima. E, ao mesmo tempo, na tela da conferência de imprensa, Jenny Shoemaker estava dizendo... Se é que vamos conseguir ver isso. E nós ali embaixo dizíamos... olha só isso, incrível, temos que mostrar. Não podemos deixar que ele fique ali sentado dizendo que não sabemos. Nós sabemos. Aí está ela, Heidi Hammel. Ela está chegando. Ela está chegando. As pessoas estavam de um lado e eles estavam ali em uma mesa e... E acho que podemos ter algumas informações atualizadas com Heidi Hammel. Eu tenho aqui uma impressão a laser bastante real. Na verdade, podemos ver o local do impacto. Durante uma semana inteira, o Hubble captou imagens do Shoemaker-Levy 9 enquanto ele atingia Júpiter impiedosamente.
Calculamos que essas colunas de fumaça oriundas da explosão de Júpiter chegaram a uma altura da ordem de 3.000 quilômetros, saindo da atmosfera de Júpiter. Eram enormes, de escala planetária. Mas o que restou foram nuvens que haviam sido seriamente afetadas por milhares e milhares de quilômetros, seriamente afetadas por temperaturas de dezenas de milhares de graus. Então, se um objeto como SL9 tivesse atingido o planeta Terra, aquele teria sido um dia terrível. As fotografias do Hubble do impacto do cometa provam que o tipo de violência que formou o nosso planeta bilhões de anos atrás continua até os dias de hoje. Shoemaker-Levy 9 mostra um dia devastador em Júpiter que está tão próximo. Mas quando o Hubble se volta para uma parte vazia do céu distante, o que ele encontra irá abalar a comunidade científica. No inverno de 1995, uma série de comandos foi enviada ao computador a bordo do Hubble, direcionando o telescópio em órbita para o que parecia ser um local vazio do espaço. O poderoso olhar do Hubble se fechou nessa única região do espaço durante 10 dias consecutivos, criando uma série de imagens que ficariam conhecidas como campo profundo do Hubble. O campo profundo do Hubble foi uma ideia extraordinária. Usar um telescópio no espaço, direcionando-o para um local do espaço e deixando-o ali parado, tirando uma foto e então outra e mais outra, o que se consegue ver ao juntarmos todas elas. Isso é o campo profundo do Hubble. É profundo no sentido de você estar vendo as profundezas do universo. E você vê galáxias, milhares e milhares de galáxias. Um campo denso e cheio como se você fotografasse vagalumes em um campo à noite. E ainda assim, esse é um local vazio do espaço. Cada manchinha de luz nessa fotografia do Hubble é uma galáxia contendo bilhões de estrelas. Essas galáxias são captadas em vários estágios de evolução. Desde um período próximo ao nascimento do cosmos, ao nascimento de galáxias espirais como nossa própria Via Láctea. Espalhados aqui e ali no campo profundo do Hubble estão os choques do espaço. Galáxias se chocando e se destruindo. Nossa estimativa é que haja centenas de bilhões de galáxias no universo. Mas somente quando se vê aquele campo profundo do Hubble é que você compreende que está vendo uma parte minúscula do espaço, que, no entanto, está repleta de galáxias. Isso lhe diz que esse universo é um lugar surpreendente, completamente cheio e maravilhoso. Toda a história de crescimento e mudança das galáxias está escrita nessa única imagem do campo profundo do Hubble. O que pode ser a descoberta mais profunda do Hubble não pode ser vista de forma alguma. Algo com tanto poder que mantém todo o universo unido. Há anos, astrônomos como Kim Weaver se surpreendem com o comportamento das galáxias. Nossas observações das coisas que conseguimos ver, como as galáxias, não faziam muito sentido para nós. Por exemplo, como uma galáxia gira. As extensões das galáxias espirais parecem se movimentar mais rapidamente do que as leis da física permitiriam. Astrônomos também identificaram outras peculiaridades.
É possível ter grupos de galáxias com centenas a milhares de galáxias. Esses grupos de galáxias ainda estão ligados uns aos outros. As galáxias continuam orbitando depois de todo esse tempo. Por que elas estão ligadas ao grupo? Há alguma coisa ali criando gravidade, criando a curvatura do espaço para manter essas galáxias no lugar e manter as galáxias em sua rotação que não estamos vendo. A hipótese dos astrônomos é que as galáxias sejam rodeadas por um halo constituído por formas de matéria desconhecidas. Essa matéria funcionaria como uma cola, mantendo o universo unido. Eles a chamam de matéria escura. Embora não consigamos ver a matéria escura, um astrônomo encontrou uma maneira de descobri-la. Reunimos imagens do telescópio espacial Hubble e durante 2 anos lentamente formamos um mosaico de 600 imagens. Elas ficaram uma ao lado da outra, um enorme pedaço do espaço, no qual podíamos ver cerca de 2 milhões de tênues galáxias. Essa foi a pesquisa sobre o cosmos feita pelo telescópio espacial Hubble, a maior pesquisa já feita do espaço. A pesquisa revelou que estrelas e galáxias nascem de uma matéria comum, aprisionada pela gravidade dentro de nuvens de matéria escura. Essa trama tridimensional de nuvens de matéria escura, registrada pelo Hubble pela primeira vez na história, mostra como a matéria escura forma a própria estrutura do nosso universo. Logo depois do Big Bang, a estrutura gravitacional de matéria escura formou as bases para a alteração evolucionária através do cosmos. Na verdade, devemos toda a nossa existência ao arranjo estrutural de matéria escura no início do universo. Ainda que seja tão importante para nossa própria existência, até agora os astrônomos não fazem ideia do que seja a matéria escura. Essa tabela mostra todos os elementos do universo que normalmente conhecemos no dia a dia. Toda a matéria física que podemos ver, tocar, experimentar ou sentir está nessa tabela. Mas não a matéria escura. Os elementos. Graças ao Hubble, os astrônomos encontraram uma maneira de localizá-la e medi-la. Eles descobriram que há 5 vezes mais matéria escura no universo do que matéria física. Mas ainda que se reúna toda a matéria escura e toda a matéria física que formam as estrelas, planetas e as pessoas, ainda ficam faltando cerca de 2/3 do universo. Portanto, do que é feito o restante do universo? Mais uma vez, cientistas se voltam para o Hubble em busca de respostas. O telescópio Hubble está mudando nossa compreensão acerca da realidade. Desde a década de 20, astrônomos sabem que o universo está se expandindo. Eles supunham que um dia a gravidade diminuiria a expansão e talvez até levasse o universo a parar. Eu sei que o universo está ficando mais lento. A questão é saber quanto. A resposta a essa pergunta levaria ao debate sobre a idade e o destino do universo. E se tornou uma corrida. Havia 2 grupos que não gostavam muito um do outro. Eles estavam tentando medir a taxa com que o universo havia se expandido em diferentes momentos do passado e compará-la com a taxa com que está se expandindo hoje. A maneira de verificar isso vem com o Hubble. Ele encontra explosões de supernova em galáxias distantes e usa a luz da explosão como um padrão de medida para avaliar a distância da Terra até a galáxia. Mas as descobertas do Hubble não se enquadram ao modelo aceito para a expansão do universo. As galáxias com supernovas não estão apenas se afastando, mas se movendo a uma taxa acelerada. Os resultados do Hubble convencem os astrônomos de que eles precisam pensar no universo de uma maneira completamente nova. Você joga uma bola para cima, ela volta para baixo ou diminui de velocidade. O que não se espera é que a bola se acelere e acelere cada vez mais. Isso não acontece. Mas acontece. Segundo provas do Hubble, o universo está se expandindo cada vez mais depressa.
A única explicação é tão simples quanto improvável. Alguma coisa está levando a expansão do universo a acelerar. Uma força invisível chamada energia escura. A energia escura é uma outra manifestação de uma força familiar. A gravidade é uma força familiar, mas nunca a vimos agir assim antes. Mas a parte mais sombria dessa força misteriosa é seu futuro. Com o tempo, ela se tornará mais forte. Isso significa que um dia a energia escura se tornará mais forte do que a gravidade. Mais forte do que as forças que mantêm os átomos unidos. Todas as coisas que estão unidas se desunem, inclusive, no final, no mais subatômico dos níveis. Ao que parece, nosso universo já deveria ter chegado ao fim. Um dia, o universo irá terminar em um apocalipse cósmico que os cientistas chamam de grande rasgo. Isso é o que ganhamos por ousar observar as coisas. Estamos atônitos, não esperávamos por nada assim. É uma mudança enorme na maneira como enxergamos o universo. Imagine que não sabemos nada a respeito do mar. E um dia descobrimos o oceano. E descobrimos, para nossa surpresa, que o oceano cobre 3/4 do mundo. Mas não fazemos ideia do que haja no oceano ou do que o oceano faça. É assim que estamos hoje em relação à energia escura. O estudo contínuo da energia escura pode ser a única razão e a mais importante para manter o Hubble em órbita. Mas por quanto mais tempo podemos manter o Hubble no espaço? Quase 20 anos depois de seu lançamento, o telescópio espacial Hubble continua aprendendo novas técnicas. Quando a nave espacial Atlantis se desacoplar ao final da missão de manutenção, uma nova câmera planetária de campo de visão amplo 3 entrará em funcionamento, ampliando o alcance do Hubble. Uma outra ferramenta nova, o espectrógrafo de origens cósmicas, irá nos dizer mais sobre como a matéria escura afeta galáxias distantes. Mas mesmo com o novo hardware, os dias do Hubble estão contados. Pois a nave também irá instalar um dispositivo que colocará fim à longa jornada do Hubble no espaço. No final da missão, quando todo o trabalho estiver concluído, antes do momento final, quando voltarmos para a câmara de compressão, e tenho certeza absoluta de que vou olhar uma última vez para o Hubble, pois eu realmente acredito que essa é a última vez que vamos visitar o telescópio espacial Hubble. Depois de tudo, que tantas pessoas investiram, e eu diria por elas, por mim mesmo, sejam gentis ao dar aquele último abraço ao Hubble antes de nós o mandarmos seguir seu caminho, porque será realmente uma jornada totalmente nova de descoberta para o Hubble. É difícil para mim pensar no final da missão do telescópio espacial, porque nesse momento ele está no auge de produtividade, ou melhor, estará depois de conseguirmos consertá-lo mais uma vez. Precisamos muito dele, suas capacidades são singulares e permanecerão únicas. Será uma perda quando o Hubble não puder mais nos trazer informações. No dia em que isso acontecer, o telescópio irá receber um último comando para deixar de operar e voltar para a Terra. O telescópio em órbita irá se carbonizar ao entrar novamente na atmosfera terrestre e passar a fazer parte da história. Os controladores querem se certificar de que o imenso telescópio cairá no Pacífico.
Será um momento comovente para aqueles de nós que usamos o Hubble. Ele foi uma parte tão fabulosa de nossa vida e nos permitiu fazer trabalhos tão maravilhosos. Mas, ao mesmo tempo, estamos olhando à frente. A nova geração de telescópios espaciais chama-se Telescópio Espacial James Webb e está programado para lançamento em 2013. O telescópio Webb irá além do Hubble, literalmente. Ele será posicionado além da Lua em um equilíbrio delicado entre as atrações gravitacionais da Terra, Lua e Sol. O telescópio James Webb vem chegando depois de termos com o Hubble alguma esperança de conseguir de fato imagem de um planeta ao redor de uma outra estrela. Um dia esperamos não só encontrar planetas semelhantes à Terra, mas detectar suas atmosferas, analisar quimicamente suas atmosferas e ver se há sinais de vida. Isso não é ficção científica, não é fantasia, estamos no caminho certo. O Webb levará a ciência além do alcance do Hubble, mas o Hubble sempre será o primeiro. O primeiro telescópio espacial e o primeiro telescópio para toda a raça humana. Os cientistas o usam, mas o público tem mais acesso do que nunca às imagens trazidas por esse telescópio. E por isso ele revolucionou a astronomia no que se refere ao público. Se você pegar alguém aleatoriamente nesse país e pedir, diga o nome de um telescópio, ele vai dizer Hubble. O Hubble está relacionado com fronteira. O Hubble diz respeito à descoberta. O Hubble está relacionado com o que é novo. No futuro, espero que possamos encontrar uma forma de manter aquela capacidade, pois quando ele se for, estaremos cegos. Ele deu a volta no planeta Terra milhares de vezes, girando ao nosso redor repetidas vezes. O Hubble tem sido os olhos bem abertos de seres muito curiosos. Ele tem nos dado imagens extraordinárias, levando a mente humana para o início e o fim do tempo, além de nossa própria capacidade de nos maravilharmos com o mundo que nos cerca. Versão brasileira, Centauro. É o início de uma missão extraordinariamente ambiciosa. O Observatório Espacial Kepler está procurando por planetas similares à Terra em uma região que abrange 100.000 estrelas. É a culminação de uma jornada que começou há mais de uma década, com uma das mais profundas descobertas científicas jamais realizadas. Em 1995, o astrônomo suíço Michel Mayor e sua equipe fizeram uma observação rotineira de estrelas da constelação de Pégaso, localizada a 50 anos-luz de distância. Mas os instrumentos mostraram algo estranho. Uma das estrelas saltava e oscilava violentamente. Descobrimos que uma dessas estrelas tem uma velocidade que muda com o tempo. O que seria poderoso bastante para perturbar uma estrela do tamanho do nosso Sol? Mayor sugere uma resposta radical: um planeta. Mas nunca ninguém tinha avistado um planeta ao redor de outra estrela semelhante ao Sol. O problema de se detectar planetas ao redor de outras estrelas é que, conforme um planeta orbita uma estrela próxima, esse planeta se perde por causa de sua luz tênue no clarão da estrela muito brilhante.
Apesar da improbabilidade, Maior confia em seus dados e está convencido de que as oscilações são causadas pela atração gravitacional de um planeta em órbita. Quando eu li essa afirmação do Michel Mayor, eu fiquei muito cético. Já tinha havido muitas falsas alegações sobre o primeiro planeta descoberto ao redor de outra estrela. E eu pensei, aqui vamos nós de novo. Então eu decidi observar a estrela por 4 noites consecutivas. E, surpreendentemente, ela oscilava exatamente como Michel Mayor havia dito. Michel Mayor e seu colega de equipe Didier Queloz anunciam sua descoberta que agita a comunidade científica. Eles encontraram pela primeira vez evidência reproduzível e confirmável da existência de um planeta ao redor de uma estrela semelhante ao Sol. Oficialmente chamado 51 Pégase B, o planeta foi apelidado Belerofonte, em homenagem ao herói grego que domou o cavalo alado Pégaso. É um planeta que quebra todas as regras. Belerofonte torra na luz escaldante da estrela, a temperaturas de aproximadamente 1000 graus Celsius. Tem quase 150 vezes a massa da Terra e é um gigante gasoso como Júpiter. Um gigante gasoso é um planeta composto principalmente por hidrogênio e hélio. Apenas as camadas exteriores são gasosas, mas por dentro são comprimidos a pressões tão gigantescas que não se parecem nada com gás. Diferente de qualquer coisa encontrada em nosso sistema solar, esta é uma classe completamente nova de planeta, que os cientistas chamam de Júpiter quente. Se formos ao Havaí e observarmos o fluxo da lava de lá, um Júpiter quente é tão quente quanto. É muito quente mesmo. A Terra se encontra a uma distância confortável de 150 milhões de quilômetros do Sol. Como esses Júpiteres quentes estão aproximadamente 100 vezes mais próximos, a quantidade de luz do Sol que eles recebem é 10.000 vezes maior. Se isto fosse uma estrela e isto um Júpiter quente, o Júpiter quente estaria a 3 ou 4 diâmetros estelares de distância da estrela. Então seria 1, 2, 3. Um Júpiter quente estaria próximo assim de sua estrela. Júpiteres quentes estão sujeitos à força de maré. Eles ficam virados com a mesma face para a estrela o tempo todo, assim como a Lua em relação à Terra. É permanentemente dia de um lado e permanentemente noite do outro. Se eu estivesse preso num Júpiter quente, eu gostaria de estar do lado de trás e torceria para que parte do calor do lado da frente, virado para a estrela, chegasse até a parte de trás. As variações na temperatura causam ventos extremos na atmosfera de Belerofonte. Conforme o ar é cozido pela estrela, ele sobe. Ar mais frio avança para baixo para substituí-lo, assim como acontece na Terra. O vento uiva a milhares de quilômetros por hora, muito além de qualquer coisa que poderíamos suportar. As rajadas de calor garantem a inexistência de vapor de água, mas isso não significa que não haja chuva. É quente demais para que nuvens de água se formem aqui. Aqui as nuvens seriam feitas de ferro. O vapor de ferro pode existir a temperaturas bem mais elevadas que o de água. E por isso, as coisas podem ficar um pouco complicadas. É melhor que seu guarda-chuva seja bem resistente, porque o ferro vai começar a cobri-lo rapidamente, torná-lo extremamente pesado e simplesmente o destruiria. O céu acima se enche de cortinas dançantes de cores. Partículas carregadas da estrela próxima formam auroras bem mais radicais do que a aurora boreal na Terra.
Esse planeta recentemente descoberto possui outra característica singular. Belerofonte orbita seu Sol em apenas 4,2 dias. Nenhum planeta que se respeite orbita uma estrela em 4,2 dias. Nenhum dos planetas em nosso sistema solar leva um tempo tão curto. Para os cientistas, a órbita minúscula desafia as noções antigas de como os planetas se formam. O fato de que o planeta orbitava a cada 4 dias era um enigma total. Até que uma noite, no meio da noite, acordei e pensei, isso deve ser prova de que os planetas migram para dentro. Eles não ficam parados onde estão. A chave do enigma encontra-se em como os planetas se formam. Os planetas são um subproduto da formação das estrelas. Quando as estrelas se formam, elas têm um disco de poeira e detritos à sua volta, e desses detritos formam-se os planetas. Muito do que sabemos vem do telescópio espacial Hubble, conforme ele se volta para regiões como a nebulosa da Águia. Essa nuvem interestelar é adornada por discos de poeira e gás que se contraem. Um aglomerado gigante se forma no centro de cada disco. As temperaturas chegam a 10 milhões de graus Celsius. A mesma fusão nuclear que energiza nosso Sol é liberada. A estrela nasce. A radiação da estrela gera um vento estelar que empurra para longe a poeira e os detritos restantes. Parte da poeira sobrevive e permanece em órbita ao redor da estrela recém-nascida. Durante a poeira vai se juntando e formando torrões que viram asteroides, e os asteroides viram planetas. Esses planetas migram através do disco até que encontram uma órbita estável. É por isso que Belerofonte está tão perto de sua estrela-mãe. Mas um planeta recentemente descoberto encontrou sua órbita estável num lugar em que nenhum planeta deveria ir. 2001. O telescópio espacial Hubble está direcionado para uma estrela obscura a uns 150 anos-luz de distância da Terra na constelação de Pégaso. Essa é a mesma região onde Belerofonte foi descoberto 6 anos antes. O Hubble está rastreando outro Júpiter quente descoberto pelo astrônomo Geoff Marcy. Mas esse é diferente de Belerofonte. Provavelmente você já ouviu falar do planeta HD 209458b. É um nome terrível. Um nome terrível para um planeta terrível. O HD 209458b foi apelidado por alguns como Osíris, o deus egípcio dos mortos. Osíris tem mais de 200 vezes a massa da Terra. Ele migrou para perigosamente perto de seu Sol. A apenas 6,5 milhões de quilômetros da superfície solar flamejante, Osíris arde no inferno planetário. A temperatura média diária em Osíris é de mais de 1000 graus Celsius. Esqueça um aquecimento global. Isso é fritura global. E ela faz Osíris perder aproximadamente 500 mil toneladas métricas de ar por segundo. Há um vazamento de gás, um fluxo contínuo de hidrogênio e hélio. E isso está formando uma nuvem grande, enorme ao redor do planeta. Sua atmosfera está vazando para dentro do espaço. Os cientistas especulam que um rastro colossal de gás esteja movendo-se em espiral através do planeta por milhares de quilômetros. Osíris apresenta para os astrônomos uma oportunidade sem precedentes. Usando o Hubble, eles analisam a atmosfera inchada do planeta alienígena.
Esta é a primeira vez que podemos determinar a composição da atmosfera de um planeta extrasolar. Surpreendentemente, o Hubble detecta muitas substâncias químicas básicas necessárias à vida: sódio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas Osíris é quente demais para que nele haja vida como a conhecemos. No entanto, pode haver outras formas de vida que se desenvolvem em temperaturas mais elevadas. Mas não há superfície sólida, como a conhecemos em um Júpiter quente. Então essa vida teria que ser de minúsculos micróbios flutuando em aerossóis. E sobre a nossa própria Terra, nós temos vida que flutua pela nossa atmosfera. Mas essa vida não começou lá. Por isso, quase certamente, não existiria vida em Júpiteres quentes. Os astrônomos descobriram muitos Júpiteres quentes desde que Belerofonte foi descoberto em 1995. Mas as condições nesses mundos os descartam como lugares onde o drama da vida pode se desenvolver. No entanto, um desses gigantes gasosos é um planeta que desafia as regras da evolução. O astrônomo Geoff Marcy descobriu algo surpreendente sobre um planeta que orbita uma estrela chamada 16 Cygnos B, localizada a cerca de 70 anos-luz de distância na constelação de Cygnos, o Cisne. O planeta estava claramente em uma órbita alongada, o que o trazia para perto e depois para longe da estrela-mãe. E claro, isso desafiava nossas expectativas baseadas em nosso próprio sistema solar, onde todos os planetas circundam nosso Sol em órbitas quase circulares, como aqueles sulcos em um disco de vinil. Como um gigantesco ioiô no espaço, o gigante gasoso vai para frente e para trás, atravessando seu sistema solar. Seria como se a Terra fizesse uma investida de mais de 40 milhões de quilômetros para mais perto do Sol e depois ultrapassasse Marte em direção a Júpiter todos os anos. E como todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, este planeta ioiô provavelmente tem um séquito de luas. Marcy especula que uma dessas luas poderia ser semelhante à Terra. E é aí que começa a história interessante. Imaginem uma lua rochosa, com lagos, oceanos, talvez rios e quedas d'água sobre a superfície. A lua orbitando seu planeta e os dois orbitando a estrela-mãe. Diferente da lua sem ar que circula a Terra, essa lua é um mundo com estações extremas. Na Terra, as estações acontecem devido à inclinação de nosso planeta. Aqui, elas são causadas pela órbita alongada. Esses pobres planetas que estão nessas órbitas elípticas alongadas sofrem mudanças terríveis em seu clima no decorrer de um ano. Conforme chegam mais perto, o planeta ioiô e sua lua são esturricados pela estrela. Começa o verão. A atmosfera na Lua, semelhante à Terra, é castigada por tempestades extremas. Os furacões de categoria 5 sobre a Terra são pequenos redemoinhos comparados aos vórtices monstruosos que se formam aqui. As nuvens ficam mais espessas conforme a água evapora. As temperaturas aumentam dramaticamente. Qualquer água ou gás aqueceriam. E, de fato, os oceanos ferveriam e virariam vapor. Seria como uma enorme sauna. Durante o pico do verão, toda a Lua é sufocada por temperaturas de mais de 400 graus Celsius. Este é o ponto mais próximo da estrela.
Durante sua órbita total de 26 meses, a estação de verão mal chega a 2 meses, mas é uma estação e tanto. O planeta e sua lua afastam-se da fornalha da estrela. As temperaturas caem para limites que nós acharíamos temperados e confortáveis. Com a chegada do outono, as chuvas retornam para a lua tostada. As bacias oceânicas secas enchem-se novamente e os mares sobem, formando novas linhas costeiras. A tranquilidade prevalece, conforme o planeta Ioiô e sua lua entram no congelamento do inverno. Agora, a mais de 320 milhões de quilômetros da estrela, o céu de dia é escuro. As temperaturas oscilam ao redor de menos 160 graus Celsius. Os oceanos congelam e as calotas polares se expandem por sobre a superfície da Lua, formando um lençol de gelo com muitos quilômetros de espessura que engloba todo o planeta. Os invernos são longos, duram 17 meses. Com a chegada da primavera, o Sol aparece radiante no céu sobre essa lua, conforme o gelo racha e derrete violentamente. Enormes icebergs soltam-se para dentro de um oceano tempestuoso que cresce rapidamente. Por 2 períodos muito curtos, durante o degelo da primavera e as chuvas do outono, o clima sobre essa lua, semelhante à Terra, fica fresco e confortável. A uma distância de 150 milhões de quilômetros da estrela, aproximadamente a mesma distância entre a Terra e o Sol, a órbita elíptica desse planeta e sua lua atravessa uma área ao redor da estrela que os cientistas chamam de zona habitável. As condições aqui são perfeitas para a vida. Se você estiver muito perto da estrela, é quente demais. Se estiver muito longe, aí será frio demais e tudo congelará. Mas, se você estiver bem no meio, é perfeito. Toda estrela tem uma zona habitável. A localização dessa região depende do tamanho e da temperatura da estrela. Em nosso sistema solar, Vênus marca a fronteira interna e Marte a fronteira externa. A Terra, com sua abundância de vida, fica bem no meio. O planeta Ioiô atravessa a zona habitável 2 vezes por ano, por 3 meses e meio e durante a primavera, conforme ele corre para dentro. E novamente no outono, por 3 meses e meio, conforme ele volta apressado para as regiões mais frias do espaço. Poderia a vida sobreviver às condições fora da zona habitável? É possível que haja formas de vida inteligentes o suficiente para hibernarem, como fazem os animais da Terra durante a estação de inverno. Se isso parecer fantástico, pensem nas zonas das marés da Terra. Nas zonas das marés, a vida prolifera, é claro, perto da praia. E isso acontece apesar das correntes. A água vem e cobre muitas das formas de vida. Quando a maré baixa, a água retrocede, mas mesmo assim essas espécies sobrevivem perfeitamente bem. O estranho ciclo da órbita do planeta Ioiô cria condições transitórias apropriadas à vida, mas também à morte. Alguns planetas alienígenas são até mais bizarros. Imaginem um mundo que não tem estrela para orbitar. Os cientistas especulam que a nossa galáxia esteja cheia de planetas errantes, vagando pelos caminhos obscuros do espaço interestelar. São planetas órfãos, planetas expulsos de seu sistema solar pelo caos da migração planetária. Os astrônomos chamam esses mundos de planemos. Planemos são planetas sem estrela. Eles vagam pela galáxia indefinidamente.
Que força gigantesca seria necessária para expulsar um planeta de seu sistema solar? Quando uma jovem estrela se forma, com um contingente de planetas à sua volta, muitos desses planetas interagem uns com os outros gravitacionalmente. Empurram uns aos outros, estilingam uns aos outros, de modo que um deles é ejetado do sistema planetário, eliminado do programa por votação. Se infelizmente você fosse um habitante de um planeta e fosse expulso por uma colisão ou quase colisão contra outro grande objeto, provavelmente se moveria rapidamente para fora da zona habitável. Há centenas de bilhões desses pobres planetas errantes, imprevisíveis e perdidos em nossa galáxia, a Via Láctea, sem uma estrela-mãe para lhe dar amor. Frios, escuros e silenciosos. Como os planetas não têm sol, eles são mundos sem dias nem anos. Eles mantêm vigília através de uma noite eterna. São solitários errantes, sentinelas da galáxia. Mas o fato de um planemo estar lá vagando pelo espaço não significa que ele esteja morto. Se o planema for um mundo rochoso, ele pode ter vida. Um pequeno planemo rochoso, sem atmosfera, hibernará sob um frio extremo, bem mais frio que o dia de inverno mais frio do nosso Polo Sul. Mas um planemo grande o suficiente para reter uma atmosfera retém o calor gerado quando o planeta se formou. É o exemplo máximo do efeito estufa. O calor e a energia vêm do núcleo liquefeito bem do centro do planeta solitário. Se o planemo for um gigante gasoso, como Júpiter, ele pode ter um sistema de luas. A atração gravitacional entre o planemo e suas luas cria fricção, fazendo com que o interior dessas luas permaneça quente. Essas luas também podem ter vida, da mesma forma que a lua de Júpiter tem vulcões e muita energia em forma de calor gerada pelas interações com Júpiter e as outras luas. Se alguma coisa vive aqui, são organismos unicelulares, como as bactérias comuns encontradas na Terra e não formas de vida complexas. Sem um sol para propiciar fotossíntese, esses minúsculos organismos obtêm sua energia da química do solo do planemo ou de sua lua. Há condições semelhantes na Terra. Colônias de bactérias são encontradas bem no fundo das minas na África do Sul. Elas não têm acesso a oxigênio ou à luz e sobrevivem inteiramente das substâncias químicas que produzem a partir da terra que as circunda. Seu metabolismo é extremamente lento e elas se reproduzem apenas uma vez a cada 1000 anos. Se há vida em um planemo sem sol, essa vida poderia ser organismos como esses, isolados quando seu planeta era jovem. Enquanto os planemos adormecem sem serem perturbados, um mundo vem sendo destruído por mudanças caóticas desde o início dos tempos. Em 2003, os astrônomos confirmam a existência de uma relíquia do início dos tempos na constelação de Escorpião. A maioria dos planetas encontrados fora do nosso sistema solar está localizada no disco principal da nossa galáxia. Mas este mundo está empoleirado bem acima do halo da Via Láctea, em um agrupamento de quase 10.000 estrelas primordiais. O planeta B162026 é mais conhecido por seu nome não oficial, Planeta Matusalém, a pessoa mais velha da Bíblia.
Ele ficou conhecido como planeta Matusalém, porque aquele agrupamento tem cerca de 12 bilhões de anos. A Terra é uma adolescente planetária comparada ao velho Matusalém. Aproximadamente 8 bilhões de anos antes da Terra se formar, Matusalém já era um jovem gigante gasoso, talvez com tempestades violentas e um séquito de luas. Os eons passam e os ventos e as tempestades diminuem, deixando para trás um mundo pacífico. De repente, duas estrelas surgem no céu. Elas são os centros queimados e estrelas mortas há muito tempo, assombrando o agrupamento. No ambiente muito denso de um agrupamento globular, há muitas colisões estelares e quase colisões, sistemas em que uma estrela é chutada para fora e outra é chutada para dentro. Em uma dança cósmica de gravidade semelhante à migração de planetas, uma das estrelas é expelida e substituída pela estrela-mãe de Matusalém. Matusalém agora é um planeta com 2 sóis. Todos os dias há 2 alvoradas e 2 ocasos. Todas as nuvens e todos os objetos projetam 2 sombras. Com o tempo, a estrela-mãe original começa a se expandir, um sinal de que a estrela está morrendo. Ela incha até se tornar uma estrela gigante vermelha e transbordar para a estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons devora a gigante vermelha. Hoje, Matusalém é um mundo aprisionado pelos esqueletos de 2 estrelas mortas. O núcleo despido da gigante vermelha e sua acompanhante, a estrela pulsante de nêutrons. Matusalém é um sobrevivente. Mas nada se compara à estranha anomalia de um pulsar, cerca de 980 anos-luz de distância da Terra na constelação de Virgem. De longe, um pulsar parece uma luz piscando. Mas de perto, os pulsares bombardeiam seus arredores com radiação letal. Não há lugar para planetas. No entanto, alguma coisa interfere com a precisão deste pulsar. Uma explicação seria que a anomalia é causada por um planeta. Mas muitos astrônomos não acreditam que existam planetas orbitando pulsares. Isso é um problema, porque os pulsares são formados em explosões incríveis. Quando uma estrela gigante vermelha explode, uma bola de fogo titânica conhecida como supernova libera tanta energia em 1 minuto quanto o nosso Sol gera em toda a sua vida. Quando uma estrela vira supernova, a onda de choque é tão imensa que é difícil imaginar que qualquer planeta sobreviva a ela. Quando a poeira cósmica se dissipa, tudo o que resta é o núcleo destruído da gigante vermelha, pulsando no centro de um campo de detritos em expansão. A matéria destruída pela explosão colossal volta para o pulsar e forma um disco. Nesse caos, um novo mundo se forma, nascido do fogo e da destruição. Um zumbi planetário surgido da carcaça da ex-estrela gigante vermelha. É incrível que planetas possam se formar nesse ambiente. Um planeta que orbita um pulsar nos dá a impressão de estarmos numa discoteca com uma luz estroboscópica bem forte, que é o pulsar. A radiação dessa fera estelar quebra as moléculas orgânicas necessárias à vida.
O pulsar tem campos magnéticos muito fortes, que giram conforme a estrela gira rapidamente e suga qualquer material, elétrons, prótons, e os acelera e os arremessa para fora em alta velocidade. É como um vento solar violento. Não imagino que haja qualquer oportunidade, mesmo para uma forma de vida simples, microbial, emergir e florescer num planeta orbitando um pulsar. Principalmente porque se você estiver no pulso, você estará severamente energizado. E se não estiver no pulso, estará completamente destituído de energia. A descoberta de planetas pulsares mostra como novos mundos podem se formar depois da destruição de uma estrela. Independentemente de onde surge um planeta, seu processo de nascimento é repleto de perigos. Às vezes, a violência é tanta que o fim do mundo chega antes de seu início. Em 2007, astrônomos usando o telescópio gigante Gemini Norte fazem uma estranha descoberta no agrupamento das Pleiades, cerca de 400 anos-luz da Terra. Uma estrela conhecida apenas por seu número de catálogo, HD 23514, é cercada por uma nuvem gigante de poeira e gás com um formato de uma rosca. A estrela no centro dessa formação tem cerca de 100 milhões de anos. Um bebê cósmico em termos astronômicos. O nosso Sol é 45 vezes mais velho. As condições são perfeitas para que se formem planetas. Mas a análise espectral descobre algo estranho. A poeira está completamente pulverizada. Normalmente, uma estrela recém-nascida é cercada por jovens planetas. Os planetas se formam ao redor da jovem estrela em um disco protoplanetário de gás e poeira. Então, esses planetas seguem seu alegre destino, orbitando a estrela, sem perceberem que estão em uma órbita próxima demais de outro planeta. Bilhões de anos atrás, dois planetas primordiais que orbitavam a HD 23514 espiralam para sua morte. Conforme os dois mundos se aproximam, as forças das marés achatam cada planeta do formato de esfera para o formato ovalado. Os dois mundos são aniquilados, criando a poeira e os detritos que vemos ao redor da estrela HD 23514. Há um novo planeta lá fora, um planeta cuja existência antes desconhecíamos. Não é apenas um planeta, é um novo tipo de planeta. Terra sob asteroides. Gosto de chamá-los de superterras. Eles são como a Terra, só que maiores, com até 10 vezes a massa da Terra. Uma das famílias de superterras se parece com a nossa própria Terra, continentes, oceanos. Algumas podem ser muito secas, como Marte. E também tem outra família que chamamos de mundos aquáticos, ou planetas oceanos, que são completamente cobertos por água. Bem-vindos a Gliese 581c. Este planeta foi descoberto por Michel Mayor, e ele orbita uma estrela bem pequena junto com 2 outros planetas. Ele fica apenas a 20 anos-luz de distância na constelação de Libra e é um dos menores planetas terrestres encontrados além do nosso sistema solar. Mas isso não significa que o Gliese 581c seja pequeno. Ele é uma superterra com 5 vezes a massa de nosso planeta Terra e é a possibilidade de encontrar água líquida que anima os cientistas.
Um planeta oceano dá a sensação de estarmos no meio do Oceano Pacífico, sem terra à vista, só água. Acima, nuvens brancas volumosas e céu azul. Os ventos sobre o mundo oceano são semelhantes aos da Terra. É um ótimo lugar para se velejar. O clima é absolutamente perfeito. Todos os dias o céu está azul e o sol fica sempre no mesmo lugar. Assim fica fácil fazer a previsão do tempo. Não há terra em lugar algum, nem bem abaixo da superfície. Quando há uma grande quantidade de água, no fundo do oceano forma-se uma pressão muito alta, com mais de 1 milhão de atmosferas. E essa pressão comprime a água líquida, que é o oceano, para um estado que chamamos de gelo 7. Não é como o gelo da nossa geladeira. As moléculas de água no gelo da nossa geladeira são meio que todas embaralhadas. Mas se o gelo se forma sob alta pressão, as moléculas de água ficam ordenadas e podem ficar alinhadas. Posso mostrar um cristal que é um bom equivalente ao gelo 7. Halita, também conhecida como sal de rocha. Pode ser que o gelo 7 exista em nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ter um manto de água líquida circundado por uma grossa crosta de gelo. A pressão da crosta é tão grande que pode existir gelo 7 bem no fundo desses mares desconhecidos. Se nós aumentarmos a escala e degelarmos Europa, ela pode ser um mundo aquático semelhante a Gliese 581c. Podemos imaginar que a vida possa surgir no mundo aquático. Afinal, a água é essencial à vida sobre a Terra. Em todo lugar no nosso planeta onde há água, há vida. Não encontramos uma gota d'água estéril sobre a Terra, a menos que a coloquemos no forno de micro-ondas. Nesse mundo aquático poderia haver bactérias ou qualquer tipo de vida no próprio oceano. Mas nem todas as superterras são mundos aquáticos repletos de vida. Quando falamos de superterras, falamos de duas famílias principais. Em sua maior parte rochosa, com um pouco de água, e em sua maior parte aquática, com um oceano sem fim. Mas temos que adicionar uma terceira família, de provavelmente superterras e planetas similares à Terra, muito raros, chamados planetas carbono. Um planeta carbono é diferente de qualquer coisa que já vimos. É um lugar com uma química estranha, mas repleto de tesouros terrenos. Por toda a nossa galáxia, há planetas que são áridos, pobres e inóspitos. Mas a ciência está na trilha de um novo tipo de planeta, um mundo inteiro de tesouros. Em nosso sistema solar, em nosso Sol e em todas as estrelas próximas, há sempre mais oxigênio do que carbono. Mas se pensarmos em um lugar no universo onde há mais carbono que oxigênio, a formação desse planeta será bem diferente. A análise espectral mostra que o carbono é bem mais abundante quando a 26 mil anos-luz de distância do centro de nossa galáxia. Os planetas que se formam aqui podem conter uma fartura de carbono. O céu matutino de um mundo de carbono seria qualquer coisa, exceto límpido e azul. Eu imagino uma névoa amarela com nuvens pretas de fuligem. E conforme penetramos mais na atmosfera, eu imagino lagos feitos de compostos como metano ou gasolina. Imagino esses poços borbulhantes, mal cheirosos de lodo negro, como poços de petróleo.
Com pouca ou nenhuma água na atmosfera, o ar é formado por compostos de carbono. Metano, butano, pentano, benzeno, todos esses tipos diferentes de compostos de carbono que se separam no refino da gasolina. Um dia pode chover benzeno, no outro pode chover butano. Por mais estranhos que possam parecer os planetas carbono, a qualidade do ar neles pode parecer familiar para alguns. O ar num planeta muito rico em benzeno será parecido ao de Los Angeles, com muitas partículas de smog, às quais infelizmente estamos acostumados por causa do escapamento dos automóveis. Apesar da poluição, planetas carbono podem ter um lado positivo bem atraente. É possível que vejamos diamantes, porque o planeta pode ter quantidades substanciais de carbono puro, composto do qual os diamantes são formados. Quando o carbono puro é comprimido, ele tende a se transformar em diamante. Os segredos de planetas exóticos como estes estão esperando para serem descobertos por toda a galáxia. Mas os astrônomos não vão se satisfazer até encontrarem o seu santo graal. Um planeta como o nosso, que sustente a vida. A próxima Terra. Sempre me perguntam se eu acho que vamos encontrar outro planeta como a Terra. E eu respondo, com certeza. Cada estrela provavelmente possui planetas aproximadamente do mesmo tamanho que a Terra. Achamos que cada estrela tem vários planetas com a massa da Terra ou a massa de superterras. Então, se temos 200 bilhões de estrelas na galáxia, pode haver 400 bilhões de terras ou mais. 400 bilhões de terras. O Observatório Espacial Kepler é o primeiro instrumento capaz de encontrar um desses planetas. O Kepler está direcionado para a constelação de Cygnus, no céu noturno, para 100 mil estrelas. E tira uma foto atrás da outra a cada minuto. E o objetivo do Kepler é simples: procurar entre as 100 mil estrelas aquelas que às vezes ficam escuras. Quando a estrela varia ligeiramente seu brilho, significa que um planeta está passando na sua frente, bloqueando parte de sua luz. O tempo durante o qual a estrela fica sem brilho e a quantidade de luz bloqueada dizem aos cientistas o tamanho do planeta e sua distância de seu Sol. Uma boa analogia para isso seria olhar para a oscilação na luz de uma lanterna no momento em que uma pequena mariposa passasse voando pelo foco da luz. A variação na luz conforme o planeta transita é minúscula. É uma técnica muito poderosa, porque permite descobrir planetas que são até menores do que a Terra ao redor de estrelas semelhantes ao Sol. É uma técnica que está mudando o curso da ciência. Achamos que poderemos encontrar um planeta habitável nos próximos anos. Os cientistas estimam que a missão Kepler encontrará um mínimo de 50 terras alienígenas. Uma das grandes dúvidas de quem procura vida fora da Terra hoje é: será que reconheceremos a vida se a descobrirmos? As condições em uma Terra alienígena podem fazer com que a vida evolua de forma diferente. Minha esperança é que vamos ver algum sinal que nos arrepiará totalmente. Seja qual for esse sinal, será o primeiro capítulo da maior história científica jamais contada.